Graça e paz, povo de Deus, um bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Que a graça de Deus nos encha do seu grande amor, amém? Que o Espírito Santo, por meio do grande sacrifício de Jesus Cristo, nos toque nos nossos corações, nos guie por um caminho eterno, amém? De abandono de pecado, de uma vida santa para o nosso bom Deus, amém? Estamos aqui para a reflexão de uma palavra. Eu te convido, não deixe de ver esse vídeo até o final, não, amém? E a palavra que estaremos ministrando, claro que é uma palavra bem conhecida, como as demais, para você que ama Deus, que continuamente ali, todo dia, dia após dia, está meditando, é Hebreus capítulo 11 e o versículo 1, de uma forma bem simples, amém? Olha, está escrito que a nossa fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Amém? Isso mesmo, fundamento, alicerce. Do que? Deste mundo? Não, daquilo que não se vê. De um mundo que vai chegar para as nossas vidas. De um reino eterno em Deus. A nossa fé está em Deus e em tudo que Deus nos ofereceu. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então eu creio em Deus. Eu tenho fé. Em quê? Que tipo de fé? É a fé verdadeira. A minha fé é naquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Por quê? Porque existe. O reino de Deus existe. O trono de Deus existe. As famílias celestial existe. Estou falando não é dos que morreram e foram, não, porque ainda ninguém subiu ao céu. João capítulo 3 fala sobre isso, que ninguém subiu ao céu, senão também aquele que desceu. Quem desceu do céu? Jesus Cristo. E fora ele, ninguém mais subiu. Não, ninguém mais subiu. Tá? Então, João 3, versículo 3 vai dizer isso. Que ninguém subiu ao céu, senão Jesus, também aquele que do céu desceu, para nos remir dos nossos pecados. Por quê? João capítulo 1 diz que o verbo encarnou. Jesus não nasceu, porque quando dizemos e falamos sobre nascimento, a palavra nascimento, está dizendo que houve um início de vida. A vida nasceu. Só que Jesus é antes dos tempos eternos. Ele esteve com o Pai por todo momento. E ele está lá em João 1, que foi por ele. E para ele que todas as coisas foi feitas. Então, foi por meio de Jesus Cristo. E tudo que se fez sem Jesus Cristo não tem como existir. Né? Então, assim, ele encarnou. E eu creio nessa palavra. A verdadeira fé é aquela que nos une a Deus por meio da sua palavra. Porque Deus manifestou a sua palavra. Ele manifestou o que está em suas entranhas, no profundo do seu ser. Então, agora, ele verbalizou. E ele colocou na boca de homens que verbalizaram essa palavra, eles profetizaram, falaram da palavra de Deus. E depois também ele enviou Jesus, que encarnou. Jesus não nasceu, Jesus encarnou. Ele já existia e se fez carne. E viveu no nosso meio, no meio da humanidade. E deu a sua vida por nós pecadores, para que tenhamos paz com Deus. Quando Jesus realizou isso, não foi somente com a terra, não, mas foi com o céu também. O seu sacrifício foi abrangente, céus e terra, toda existência. Aonde há criatura, o sacrifício de Jesus foi ali e purificou. Então, amados, em que está pautada a nossa fé? Porque, veja bem, eu tenho fé em Deus, tem? 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Deus somente nessa vida, eu tenho fé em Deus que Deus vai me fazer prosperar, me dar saúde, é só isso. Não, eu tenho fé em Deus para toda a existência. Ah, é? Mas se nós não somos obedientes ao Evangelho, é uma prova que não temos fé. Olha, Jesus Cristo, ele é o exemplo eterno de Filho de Deus. E Jesus Cristo, quando ele veio,
ele esperou a vontade de Deus. Quando Jesus estava com 12 anos, Jesus foi a Jerusalém. E aí, com seu pai terreno, sua mãe terrena, Maria e José, só que quando eles voltaram, Jesus ficou, e eles ficaram ali 3 dias procurando Jesus, e encontraram Jesus no templo. E Jesus conversando com os doutores da lei, doutores, não era qualquer pessoa, eram doutores, homens preparados, homens, né, com teologia sistemática, homens que conheciam. E ali eles não sabiam de onde vinha a Jesus todo aquele conhecimento, toda aquela glória. Eles não sabiam. Era apenas um garoto. Mas quando a sua mãe o encontra, diz: filho, o que você fez? Aí o teu pai estava te procurando. E aí ele fala do Pai Celeste, do verdadeiro Pai. Eu não sabia que convém que eu cuide das coisas do meu pai? Eles não entenderam, pegaram Jesus e levaram para Galileia. Então, amados, nesse momento assim, Jesus se sujeitou. Teve que esperar o tempo de Deus. Quando Jesus fez os 29 anos, indo para os 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E antes de qualquer coisa que Jesus fez, Jesus se batizou. Jesus se batizou. Jesus é o nosso exemplo eterno, maior. Jesus se batizou com quase 30 anos. Então, para os que estão dentro da igreja evangélica, e também para os que estão fora da igreja evangélica. Eu tenho fé em Deus. Tem? Então, por que não imita Jesus? Tem ministérios que colocam a pessoa sem o batismo para louvar no altar, para pregar no altar, para tocar no altar, sem o batismo. Para fazer abertura de culto, dirigir culto, sem o batismo. Sendo que o próprio Jesus não fez. Ele foi sujeito à sua mãe terrena até o chamado do Pai. Até o dia que o Pai propôs. Jesus, ele não fez milagre, como alguns dizem aí, a vida é secreta. Não! Jesus se revelou aos fazer os 29 anos para 30 anos. Então, para os que estão dentro, colocando pessoas para fazer a obra de Deus, sem o batismo, sendo que o próprio Jesus foi batizado. Sem o batismo ele não realizou nada. E depois do batismo ele foi provado. O Espírito Santo de Deus o levou para o deserto para ser provado. Para depois chamar os seus discípulos e iniciar a obra de discipulado, tá? A obra redentora da humanidade. Foi a partir daí. Então por que ministérios fazem isso? Uma outra coisa, para os que estão fora. Eu tenho fé em Deus. E a fé é o firme fundamento. Eu estou fundamentado em Deus. Para estar fundamentado em Deus, deve estar fundamentado na palavra de Deus. É a palavra, é aquilo que saiu de dentro de Deus. Deus expôs a sua vontade, o seu desejo, ensinou o caminho por meio da sua palavra, onde ele trouxe ao nosso conhecimento pela sua palavra as suas vontades, as suas intenções, os seus planos, projetos, as suas ofertas de eternidade. Aí a pessoa vai lá e diz, eu tenho fé em Deus. Só que a pessoa desconsidera a palavra de Deus. Então ela não pode dizer que tem fé em Deus. Porque se Jesus, que foi batizado com quase 30 anos, quem ensinou a fazer batismo de criança? Tá? E se a palavra de Deus diz que Jesus se batizou, e era para os apóstolos ir por todo mundo batizando-os e os ensinando, como entender essa palavra? Tá, batizando. O batismo é por meio do arrependimento. Tá, então, como uma criança vai se arrepender se ela não tem consciência? Então, já está fora. A criança que se batiza, o pai e a mãe que se batiza, já está fora do Evangelho de Cristo. Porque é por consciência, ela não tem. Por arrependimento, ela não consegue se arrepender, ela não sabe o que ela está fazendo. E depois ensinando tudo que vos ensinei. Então agora a criança teria que ter capacidade de aprender, coisa que ela não vai ter. Então, mais uma prova que esse batismo não é o das Escrituras. Segundo, para a mesma situação, o que significa a palavra batismo? Mergulho. E o que fazem com as crianças? Aspergem as crianças, é aspersão. Aspersão é o ato de salpicar algo,
água em alguma coisa, em algum utensílio e em alguma pessoa. Quando se salpica com as mãos ou com o isopo, que era o sangue usado para a purificação dos utensílios no Velho Testamento, né? Ou na primeira aliança, ou na aliança feita com os israelitas no Horebe, sangue. Ali era aspersão. Então, um pouquinho de água na cabeça não é batismo, porque a palavra batismo significa mergulho. A raiz da palavra é mergulho. Então, se a pessoa não mergulhou, ela não obedeceu, não é batismo. Então, já está fora também. Então, essa fé não é a verdadeira. Essa fé não é o que Deus falou. Essa fé não é a vontade de Deus. Essa fé é uma doutrina humana, secular, que vai condenar muitas pessoas, porque, já começando pelo batismo errado. Segunda situação, o que significa? Eu disse que batismo a tradução é mergulho, isso é o que é. E o que significa? Sepultamento. Sepultar o velho homem, quando levanta das águas, ressurgiu. Assim como Jesus morreu e foi sepultado, Romanos fala sobre isso. Principalmente capítulo 6, você dê uma olhadinha. Romanos 6 fala sobre isso. Assim como foi sepultado com Cristo, mergulhou, significa, simboliza sepultamento, ressurgiu para uma novidade de vida com Deus, em Cristo Jesus. Então, assim, tem todo um simbolismo e um significado. Batismo significa mergulho, simboliza morte e ressurreição. Então, o ato de não mergulhar não foi nem sepultado. A questão de uma criança não ter como aprender torna impossível ser um discípulo de Deus. Então, meus amados, a minha fé é o firme fundamento, mas não é a fé na palavra de Deus, não é a fé em Deus, não é a fé naquilo que veio de Deus, então essa fé é morta. Essa fé não leva à salvação. Como o próprio Tiago diz, que a fé sem as obras é morta. Não é obra humana, é obra divina, é a obediência do Evangelho. É quando você vive o Evangelho, é essa obra que vai te conduzir a Deus. Entendeu? Ah, mas está escrito. Mas eu tenho fé em Deus. E está escrito, Deus falou que o idólatra não herdará o reino de Deus. Mas tem pessoas que conseguem acreditar ainda nos homens. Toda a Bíblia fala sobre idolatria. Capítulo 4 de capítulo 4 de Deuteronômio, a partir do versículo 15, diz assim: ei, guarda bem a tua alma. Cuidado com a tua alma. A tua alma não é como o teu corpo vai murchar, você vai morrer aqui, vai ser sepultado, vai virar pó. Mas a tua alma vai existir para sempre, seja no céu ou seja no inferno. Então, tá lá, cuida bem da tua alma. Como assim? Pregador. Olha o que Deus fala. Continua lendo Deuteronômio 4, a partir do 15, e você vai ver, porque no dia que Deus falou convosco lá em Horebe, do meio do fogo, vocês não viram aparência alguma, imagem alguma vocês viram. Para que depois vocês venham ser tentados a fazer imagem de homem ou de mulher, ou de alguma criatura. Porque no dia que vocês fizerem isso, vocês vão ser considerados idólatras. Vocês vão se apartar de Deus. Então, não sejam tentados como são as nações que não conhecem a Deus. Então, eles fazem as suas imagens e ali eles acham que está servindo a um Deus. E eles querem até atribuir ao Deus Criador, quando na verdade eles estão cometendo idolatria. E por conta da idolatria, eles não herdarão o reino de Deus. Vão ser lançados fora. Porque eles trocaram, como Deus disse a Jeremias, trocaram, as águas de Siloé, as águas do enviado. Siloé significa enviado, por uma cisterna rota que não consegue reter água, isso é, por outras pessoas, ou por outros agentes, ou por outros seres que não é Deus. Você entende? 1 Coríntios 6, versículo 9,
os idólatras não herdarão o reino de Deus, os afeminados não herdarão o reino de Deus, os bêbados não herdarão o reino de Deus, os fornicadores não herdarão o reino de Deus, o adúltero não herdará o reino de Deus, e algumas outras situações, como lá também em Apocalipse, o feiticeiro não herdará o reino de Deus. Eu tenho fé. Não! Se a fé não for em Deus na sua palavra, essa fé não pode dizer que é em Deus. Para mim ter fé em Deus, eu tenho que crer na palavra. E aí, para essa fé ser atestada, eu tenho que obedecer a palavra. Quando eu digo que eu creio na palavra, mas eu não obedeço a palavra, então eu sou digno de morte, é o que está escrito na palavra. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 18. É digno de morte. Por que crê e não faz? Acredita tanto que Deus é realmente assim, é o que Ele quer, e por que não obedece? Então se torna digno de morte. Tanto os que fazem como os que aprovam algumas coisas. Então, aí eu creio em Deus, então por que não foge disso? Eu creio em Deus, então por que não obedece o Evangelho para viver o Evangelho como está escrito? Não, cada um tem sua fé. É uma religião que importa, nada disso. Deuteronômio 18 fala que aqueles que invocam os mortos não herdarão o reino de Deus. Serão condenados. E não é só, não, várias passagens, como Isaías capítulo 8. Então, eu tenho fé em Deus. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Vai vir um reino existente. E aonde está a nossa fé? Então, são coisas como essas e tantas outras que não dá para citar em um único vídeo, que vai condenar a humanidade. Ontem mesmo, no culto, né? Ontem estivemos no culto e um presbítero, né? O presbítero Samuel pregando, ele falou sobre isso. Ele falou sobre Mateus 7, sobre a obreira e sobre a igreja. E uma das questões vai ter obreiros condenados, vai ter pastores condenados, vai ter falsos profetas condenados, falsos apóstolos condenados, pastores, falsos pastores. Por quê? Porque acredita e alimenta a igreja com aquilo que não é de Deus. Quer ver uma coisa aí? Está escrito, lá, já citei Romanos 2, que mudaram as verdades de Deus em mentira. Mudaram as verdades de Deus em mentira. Mas tem pastores que alimentam essas mentiras. A Páscoa de Deus, lá em Êxodo, foi constituída por Deus para representar algo glorioso. E foi num dia terrível que aconteceu, aliás, numa noite, né? Onde o anjo da morte passou por todo o Egito e matou crianças, mas o povo de Deus foi poupado. Mas para isso eles tiveram que matar um cordeirinho. Mataram lá, assaram. E Deus disse, vocês vão comer essa carne assada, não pode ser cozida, tem que ser assada. Não deixe nada sobrar por outro dia, se sobrar por outro dia, queime no fogo. E vocês vão comer de que maneira? Com ervas amargas. Tá? O que acontece? E aí Deus diz, essa será a Páscoa do Senhor. Hoje em dia, a Páscoa do Senhor, foi esquecido o cordeiro, que representa Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, foi esquecido. Agora é apresentado às nações um coelho, como símbolo da Páscoa. Coelho, para quem não sabe lá, na lei de Deus, é um animal imundo. Então tiraram o cordeiro e colocaram um coelho. E tem pastores que alimentam isso. Tem pastor que não ensina a verdade. E ainda tem outros que é pior, que ensina a verdade na hora do culto, na Páscoa, prega uma passagem, fala do êxodo, né? Como eles saíram da terra do Egito, como que Deus fez, e depois no finalzinho dá ovinho de chocolate para as crianças, pinta a imagem de Deus com um animal imundo. O homem é a coroa da criação, a imagem de Deus. Aí vai o pastor e permite as professorinhas ir lá e fazer desenho nas crianças, né? Bigodinho de coelho, orelhinha de coelho, transformando a imagem de Deus em um animal imundo. Tirando o Cordeiro Santo e colocando um animal imundo. E as musguinhas que cantam tudo. Então, pastores vão ser condenados também. Porque não teve zelo
da palavra de Deus, de falar a verdade, buscar, viver a verdade, ensinar a igreja a viver a verdade. Ô, pastor, você está falando, não estou acusando ninguém, estou dizendo que quem não cumprir a palavra de Deus não vai herdar o reino de Deus. E se é pastor, se é bispo, se é apóstolo, se é isso, se é aquilo outro, se quem for, se não viver a palavra de Deus e ainda ensinar os homens a fazer errado, vai ser condenado naquele dia. Porque está desviando a verdade para inserir uma mentira. Tem pastores aí que meu Deus, está agora nos carnavais da vida, em cima de bloco lá, dizendo que é uma oportunidade para evangelizar. Tem um ano inteiro. E a palavra de Deus, sai do meio deles, povo meu. E a palavra de Deus, não se detém no caminho do pecador, não existe mais? Não existe mais? 2 Coríntios 6, não existe mais? Salmos 1, não existe mais? Rasgou-se da Bíblia? A fé não está em Deus para muitas pessoas. As pessoas estão sendo enganadas. Assim como Eva foi enganada, tem muito crente enganado. Então, meus amados irmãos, vamos despertar e buscar saber se a nossa fé realmente tem um fundamento verdadeiro e eterno, ou se está fundamentada em coisas que vai ser condenada, vai ser queimada pelo fogo. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, você que é pai, que é mãe, ensine a palavra para o teu filho, porque é a única esperança. É por meio da palavra. Porque Jesus diz, eu não julgo, ele estava aqui, um dia ele vai julgar, mas enquanto ele estava aqui, ele disse, a ninguém eu julgo, porque já tem quem julgue a palavra. Eu estou falando uma coisa, está fazendo outra, então você vai ser condenado. Não, eu estou falando uma coisa, você está obedecendo, vai ser como os discípulos, pai, graças te dou. E aí ele fala para os discípulos, não chamo vocês mais de servo, chamo você de amigo, porque eu dei a palavra de Deus, vocês aceitaram. Agora vocês são amigos de Deus, por quê? Porque vocês aceitaram a palavra de Deus. Mas quem não aceita a palavra de Deus, se faz inimigo de Deus. Tiago capítulo 4. Então, meus amados irmãos, vamos vigiar e vamos orar. Aonde está a verdadeira fé? Na palavra de Deus. Na fé que diz que Jesus pagou pelos nossos pecados. Que Ele é Deus santo. Que Ele está em obediência ao Pai. E que Ele nos leva a obedecer ao Pai. Está na fé do Espírito Santo, porque Ele também geme por nós, porque nós não sabemos como orar. Então, Ele tem nos ajudado em todo o tempo, tem nos convencido do juízo do pecado e da justiça, tem nos dado a vontade de vencer o pecado, e com a força de Deus venceremos em nome de Jesus Cristo. Para servirmos a Deus na beleza da sua santidade. Para quando nos apresentarmos na casa de Deus, Deus ter alegria, como teve com Jesus, quando Ele disse, esse é meu filho amado, em quem muito sinto prazer. Então, que a igreja seja em tudo abençoada. E você, meu irmão, creia, seja uma bênção em nome de Jesus Cristo. Fica aqui esta palavra, amém? Claro que a palavra de Deus, todo versículo é de forma inesgotável. Poderíamos ficar aqui falando muitas outras coisas, provando na Bíblia, né? Que realmente tem os que servem e outros que não servem. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, nos leve a servir verdadeiramente em nome de Jesus, amém? Deus, o Senhor, e Jesus Cristo, o Santo Filho, o Espírito Santo, seja conosco, desde agora e para sempre. Amém.